Pessoal, a gente está acompanhando toda essa ação de busca e apreensão que vem acontecendo contra a família Bolsonaro. Em especial, aqui o foco é o Carlos Bolsonaro. Acontece que tem uma série de questões que envolvem esse caso, desde fake news a irregularidades, enfim, não dá para expor tudo que está acontecendo num vídeo só. Então, eu vou fazer esse primeiro vídeo dando uma introdução da explicação até o que aconteceu até agora, e no editorial 5 eu vou trazer alguns pontos jurídicos sobre o que está acontecendo. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando de fake news. A gente começou o dia hoje com uma publicação da Daniela Lima. A Daniela Lima é uma militante de esquerda que trabalha na Rede Globo como jornalista. Ela fez a primeira matéria citando o seguinte: computador da BIM é apreendido com Carlos Bolsonaro. O vereador e filho de Jair Bolsonaro é alvo da operação da Polícia Federal que investiga ações dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Entretanto, alguns minutos depois, ela correu e mudou a informação. Depois que a Polícia Federal desmentiu, negou o fato do Carlos Bolsonaro estar com qualquer computador da ABIN. E aí, a Daniela Lima fez a mudança aqui e colocou: PF apreende computador da ABIN em operação que mira Carlos Bolsonaro. Ela mudou o título, mas até lá a fake news já estava espalhada. E o que a gente consegue perceber hoje é que a Rede Globo, ultimamente, ela recebe verba pública, tem um grupo editorial gigantesco, mas a vontade de ver Bolsonaro e a família presa é tão grande que eles não conseguem se conter nas fake news. Tanto é que aquele editorial onde eles demonstraram o CVC, né, o apoiador do Carlos Jordi, dentro da invasão do 8 de janeiro, era mentira. Então, assim, tá escancarada as fake news, mas eles dizem que fake news é só quem é da direita, né, para vocês perceberem aí o tamanho do imbróglio que isso tudo se tornou. Acontece que a mídia notou aí a grande fake news da Globo, matéria da Conexão Política, Daniela Lima e veículos do grupo Globo teriam propagado fake news sobre Carlos Bolsonaro, e aqui eles citam a matéria dizendo que eles informaram que o computador tinha sido preso com o Carlos Bolsonaro e esse computador era da ABIN, mas isso foi uma mentira. Na verdade, a Record, que é um grupo que se preocupa em trazer informação adequada, né, preocupou aqui em expor a verdade. A Polícia Federal apreendeu um computador da ABIN na casa de um militar em operação que mirava o Carlos Bolsonaro. E aqui ela explicou que o computador que pertence à ABIN foi apreendido na casa de um militar do Exército durante a operação da Polícia Federal, que também tem como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada por fontes da própria Polícia Federal à reportagem. Ou seja, a Record deu um jeito de vir aqui e desmentir a Rede Globo sem citar a Rede Globo. Apoiadores do Bolsonaro se manifestaram, como por exemplo o Carlos Jordi fez uma publicação, escreveu o seguinte: militantes travestidos de jornalistas fizeram fake news sobre a busca e apreensão em Carlos Bolsonaro. Daniela Lima divulgou que a PF teria apreendido o computador da BIM com Carlos. Ricardo Noblar divulgou que os Bolsonaros teriam fugido de barco. E é essa gente que defende a regulação das redes para impedir a desinformação. Grande parte da mídia brasileira não passa de militantes, sem compromisso com a verdade. Julgam ter salvo-conduto para mentir em favor de sua agenda ideológica e contra aqueles que consideram seus inimigos. A desinformação é a arma que eles utilizam hoje. E ainda querem ser os moderadores, os arautos da seriedade que vão regular o que é ou não mentira. Imagina todo esse poder na mão deles. A verdade será a verdade que eles querem. Ponto. Ou seja, sem rede social não se poderá sequer questionar mentiras que são informadas. Mas enquanto as redes sociais existem, enquanto se pode questionar, a própria Globo reconheceu o tamanho do seu erro, reconheceu a fake news e fez uma retratação, correção. O computador da BIM não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. O blog da Daniela Lima informou nesta segunda-feira que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro. A informação está incorreta? Não.
A informação é falsa. Falsa, não é incorreta. É falsa mesmo. Não estava com ele, então não é incorreção. É falsidade de informação. Vai ser incluída ali no inquérito das fake news? Acredito que não. A Globo News também fez a correção. O computador da ABIN não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. E aqui, mais uma vez, eles usaram o mesmo texto. A informação está incorreta. Não. É fake news. Ponto. Acontece que, como disse ali o próprio Jordi, outra fake news também está circulando, né? Que eles fugiram de lancha. E aí o Diário Centro do Mundo chega a dizer o seguinte: fuga de lancha é mais um indício de que o Brasil foi alvo de um sequestro, diz Jamil Chad. Acontece que essa história de fuga de lancha também é outra invenção, não aconteceu nada de fuga de lancha. Bolsonaro saiu para pescar com os filhos antes de ação da PF. Segundo Fábio Wattgarden, assessor do ex-presidente, não foi encontrado nenhum computador na casa nem no gabinete de Carlos Bolsonaro, e que eles tinham saído, estavam fazendo uma pescaria e nada de fuga, tanto é que eles voltaram, receberam a Polícia Federal recebeu, foi recepcionada pela família Bolsonaro, e aí é onde entram as questões jurídicas. Tiveram alguns pontos aí que são questionáveis. Outro ponto que a gente precisa discutir com vocês é a militância do governo. Dentro do direito brasileiro, nós temos um princípio que se chama princípio da impessoalidade. Ou seja, você não pode utilizar a máquina pública, você não pode utilizar fontes oficiais do governo como um mecanismo de coação. E existe um meme, né, o toque, 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 que é quando a Polícia Federal vai atrás de alguém. Acontece que o governo federal usou essa publicação. Toque, 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 post do governo é visto como deboche a Carlos Bolsonaro. Publicação de campanha contra dengue faz referência a meme da PF. Foi postada depois de mandatos de busca contra o vereador. Ou seja, aqui mostra claramente o uso desenfreado da Polícia Federal e a falta de pudor, a falta de moral que o governo tem em relação à perseguição aos seus opositores. É um regime que nós estamos vivendo. Então, literalmente, o que a gente vê hoje é caso para processar, punir e exoneração de quem fez essa publicação. Qualquer país sério utilizaria critérios bem rigorosos em relação a essa publicação. Lembre-se, qualquer país sério. A coisa foi tão grotesca a ponto até dos jornalistas da Globo tentarem se redimir aqui e criticarem o governo. Olha só o que foi dito na Globo News. A gente recebeu esse post aqui, né? Tem um post do governo do Brasil. Do governo do Brasil. Eu vou abrir melhor, vai contando aí que eu vou abrir o direto do Twitter. A gente está conseguindo ver ali, eu acho que a cidade já viu. É uma brincadeira, toque, toque, toque. É uma brincadeira que existia na época em que a Lava Jato estava atrás do PT, que o japonês vai bater na sua porta. Então isso é um deboche, na verdade. É o governo debochando da operação policial, porque toque, toque, toque é quando a Polícia Federal bate a porta de alguém. Então essa é uma peça burra, antirrepublicana, ridícula e que mereceria um pedido de desculpa. Agora tá aqui, ela é burra, Sadir, ela é burra porque ela politiza uma investigação da Polícia Federal. É tudo que o Bolsonaro precisa. Era dessa propaganda. Então... Vamos lá, não se trata de ter essa propaganda, se trata de escancarar. É o governo federal usando mecanismos da máquina pública, publicações oficiais, para escancarar aqui uma perseguição nítida e clara aos seus opositores políticos, dignos de regimes autoritários. Isso aí não dá para se falar que é normal, a ponto da Globo criticar. Você tem que imaginar que é uma das coisas mais grotescas do mundo, tá? E se fosse um país assim que as leis fossem cumpridas, o Ministério Público já estaria cobrando informações, o Tribunal de Contas da União estaria cobrando informações imediatamente. Mas não foi só eles, não. Outra pessoa que resolveu ironizar também foi a Joyce Hasselman, que é o seu auge da sua popularidade, né? A moça
de milhões de votos, que no final das contas recebeu, depois de tudo, quase nada de votos, né? Que caiu, despencou, resolveu deixar o seu recado. Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Tá, podemos considerar também como uma paixão reprimida ou algo assim, tá? A grande questão é que ela não tá em muita popularidade para ficar curtindo, tirando onda. E se tem uma coisa que eu sei achar feio, é uma pessoa que, depois de ter se aliado, depois de estar com algumas pessoas, pode até ter se sentido traída. Bem, tudo bem. Saia, vai seguir a sua vida. Agora, quando fica esse recalque, essa questão, é porque sabe que no fundo ela mereceu o que aconteceu. Então, assim, eu acho muito feio esse tipo de situação. Mas dá a impressão pra gente que o Brasil hoje é governado por uma turminha da quinta série. É o que dá a impressão. Você olha para uma pessoa como essa e você vai pensar, olha só, era uma parlamentar, uma das mais bem votadas do Brasil. É essa seriedade que você espera? Pois é, não é o que eu esperava, não. Entretanto, vem aí o Carlos Bolsonaro, matéria da Gazeta Brasil, a BIM paralela. PF cita como prova contra Carlos Bolsonaro mensagem de WhatsApp de assessora para a ramagem. Então, de novo, as provas que são utilizadas para ações tão graves como essas são provas muito frágeis. A Polícia Federal citou como prova de atuação de Carlos Bolsonaro republicanos, na suposta ABIN paralela, uma mensagem de WhatsApp em que uma assessora do vereador supostamente pede para Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, durante o governo Bolsonaro, informações sobre investigações. Na mensagem, a assessora Luciana Almeida diz: "Bom dia, tudo bem? Estou precisando de uma ajuda." Eu queria que buscasse os celulares da turma do PT, durante a Operação Lava Jato, e talvez fazer uma busca aí até em celulares de cortes superiores para ver quantos pedidos de políticos, bom dia, estou precisando da sua ajuda. Pois é, uma coisa que no Brasil você pode ter certeza que é o que mais acontece. Bolsonaro se manifestou. Matéria da Folha de São Paulo, querem me esculachar, mas estão pescando em piscina, diz Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à coluna Mônica Bergamo da Folha que a intenção da operação de busca e apreensão deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Federal na casa dele de Angra dos Reis é a de esculachar com ele e sua família. Uma coisa é certa, é visível o que Bolsonaro sentiu. Quando a briga é entre você é uma coisa, mas quando vão até a sua família, a briga fica bem mais pesada. E Bolsonaro voltou a até dar entrevista na Jovem Pan e disse, é uma perseguição implacável, diz Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou na segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a busca e apreensão na casa do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Pois é, a gente sabe que vai ter muitas outras buscas e apreensão. Não acabou por aqui, não. Vai ter muita coisa. Sabe por quê? Não sei se você percebeu, tá todo mundo falando da busca e apreensão, tá todo mundo falando da fuga de barco do Bolsonaro, do computador da ABIN lá na casa do Carlos Bolsonaro, mas tudo isso que aconteceu depois daquela live, que teve milhões de acessos, para mim não passa de uma bela de uma cortina de fumaça para coisas como essa aqui, Contas públicas têm rombo de 230,5 bilhões em primeiro ano de Lula, pior resultado desde 2020. Ou seja, pior que a pandemia. Então, a gente está entrando numa recessão econômica, e isso aqui totalmente, única e exclusivamente, por conta dos gastos desenfreados do governo. E se no primeiro ano foi assim, a tendência em ano de eleição é piorar e muito. Então, se tem alguém que é trouxa o suficiente em acreditar em déficit zero em ano eleitoral, tá, faça-me rir. Então, tudo isso é uma cortina de fumaça para coisas muito mais tensas que vem pairando aí o nosso Brasil. E aí, cabe a mim ser o portador dessas más notícias. Mas fazer o quê, né? Eu volto às 9 horas, trazendo mais conteúdo para vocês.
e explicando um pouco mais sobre questões jurídicas dessa ação aqui, correto? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.